Fabrício, sobre essa derrota, né? Até conversava com o Dudu sobre essa dificuldade do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, né? Uma campanha muito ruim para tudo aquilo que o Cruzeiro teve de contratação, de investimento, de pré-temporada, de tudo. E a expectativa da torcida é elevada lá embaixo. Como é que vocês pensam isso tudo também? Como é que faz para reverter esse quadro? Fabrício, você que é um cara que também tem essa experiência. Cara, assim, falar com muita serenidade e sabedoria. É um momento que é sempre difícil de se falar depois de uma derrota. E, consequentemente, uma chance difícil de classificação, visto tudo que foi feito até aqui. Mas, assim, eu acho que até aqui a temporada em si ela não é boa, né? Visto o Campeonato Mineiro, a própria Sul-Americana. E muitas das vezes, cara, a responsabilidade é nossa, dos nós jogadores. Porque se você for parar para pensar e analisar todos os jogos, todos os gols que tomamos dentro da Sul-Americana, a gente toma gol de bola parada. E acima de tudo, a bola parada ela é concentração, não é? Talvez a gente tem um trabalho tático numa quesito de marcação ou não, mas é muito mais concentração e atitude. E muitas das vezes a gente está tomando gols assim. São jogos, são rotineiros esses erros. Por isso que é muito falado sobre a bola parada, mas muitas das vezes isso é questão de concentração. E talvez a gente também não pode viver nessa ciranda desses altos e baixos. A gente faz um puta jogo contra o São Paulo, consegue um empate, busca, sai correndo atrás do resultado. E aí contra o Bahia a gente faz um jogo magnífico e aí depois a gente começa já a cair um pouco. A gente tem que ter uma constância e ter um DNA de um time muito competitivo que vai conseguir entregar resultados. Porque você faz um puta jogo contra o Bahia e consequentemente você não consegue repetir aquela atuação, naturalmente o torcedor ele vai se frustrar. Então fica também um sentimento de tristeza. A gente tem um presidente, cara, que tem um enorme carinho e respeito por todos nós. E é um cara que, não só ele, mas o Pedro Júnior, são dois caras que confia bastante em todos, que tem um enorme carinho pela gente. Então, assim, talvez seja uma coisa rotineira minha também, e pedir desculpa ao presidente, cara, que é um cara que se entrega e se doa pelo clube como poucos. Sentimento de tristeza para mim também, que sou um torcedor do clube e vim com o intuito de ganhar e de vencer, e talvez esses 4 meses está aquém do que eu esperava, como eu imaginava, como eu vim sonhando pra cá, né? Mas vamos corrigir isso, essa rota é trabalhando, cara. Não tem essa de ficar falando muito. É trabalhar, pedir desculpa ao torcedor que se entrega, aos torcedores que vieram aqui pra apoiar a gente. Infelizmente a gente não conseguiu. E que sirva de lição, cara, que a gente acorde enquanto é tempo, porque esse clube é gigante e merece todo o respeito do mundo. Ô Fabrício, tá tudo bem internamente? Como que é o dia a dia, o trabalho, o clima entre todos? Porque se tudo estiver funcionando, a bola vai entrar, né? O futebol, ele geralmente funciona assim, né? Eu acho que sem dúvida, nós somos um elenco que todo mundo se dá bem com todo mundo, não tem vaidade, é um elenco extremamente competitivo entre si. E talvez é uma coisa meio que todo mundo fica entendendo porque que a bola não entra, né? A gente tivendo 5, 6 chances claríssimas cara a cara e a gente não converteu. E muitas das vezes o futebol é isso. O futebol não é quem chuta mais, quem acerta mais o alvo, é quem coloca a bola dentro do gol. Infelizmente, a gente esperou tomar um gol e está sendo também uma coisa muito, exceto contra o Bahia, é uma coisa que está acontecendo muito. A gente está esperando tomar o primeiro gol para reagir e muitas das vezes, cara, futebol reagir é muito mais difícil, né? Então prevenir é melhor do que remediar, pô. E muitas das vezes as coisas, a gente está esperando tomar um gol para reagir e muitas das vezes isso custa caro, cara, para um elenco desse. Por investimento que é feito, por tudo que é feito, eu acho que o que a gente está entregando até agora está muito aquém do esperado. Muito bem. Fabrício Bruno. Eu até falei, né, num dos primeiros pontos aí, a minha crítica. Eu acho que o Fabrício Bruno está se omitindo em campo, tá? Muitas vezes ali, jogadas que a gente viu ele fazendo coberturas e tudo mais, ele me pareceu falar assim, essa aí não é comigo não. E acho que é um jogador que eu esperava mais, tá? Quando você gasta 7 milhões de euros na contratação de um jogador, e foi a contratação, né, que chegou como o xerife, o dono da zaga do Cruzeiro, uma defesa que toma gol em praticamente todos os jogos, ela não está tendo um nível satisfatório. E aí chegou o ponto que é um pouco preocupante. Eu gostei das falas do Fabrício Bruno, ao contrário do jogo passado em que ele tinha dado uma entrevista
meio torta, arrogante, até meio desrespeitosa. Dessa vez eu achei que a entrevista dele foi boa, ele falou coisas relevantes aí, mas no final de semana não tem Fabrício Bruno. E aí? Vai ser pior ainda? A minha tese de que o Fabrício Bruno está se omitindo vai ser, digamos assim, nocauteada na minha cara com uma defesa montada provavelmente por Jonathan Jesus e Vidalba. Vocês acham que pode ser bem pior sem ele? Para o contexto do jogo contra o Vasco, pode. É um contexto que, isso é até no seu comentário sobre o Jonathan Jesus, é um ponto, eu gosto muito do Jonathan também, acho que é um atleta de muito potencial, mas é um ponto que me incomoda nele, é a questão do jogo aéreo, né? É um atleta alto, ele tem o privilégio de ser um atleta de boa estatura, mas que não domina o jogo aéreo, não ganha muitos duelos aéreos. E para um jogo contra o Vasco, que tem praticamente como recurso a bola aérea buscando o Vegete, seria ideal ter o Fabrício Bruno, um cara que poderia ajudar nesse tipo de situação. Gostei da entrevista dele, uma entrevista lúcida, ele fala ali, né, sobre a questão da concentração. Bola parada tem questão de treino, tem questão tática, mas tem a questão da concentração. É importante ele falar sobre isso, mas ele tem uma posição de liderança, né? Ele é um jogador que pode corrigir isso com os jogadores, com os demais jogadores. Então, é um atleta que eu espero mais. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, acho que ele ainda pode entregar mais, só que eu concordo com você, Caramujo. Em alguns momentos eu sinto que ele se omite, e tem um ponto no jogo do Fabrício Bruno que ainda tem me incomodado, a questão de quando ele tem a bola para construir as jogadas. Eu acho que ele tem deixado a desejar, tem tomado algumas escolhas que não são as melhores, acho que é um ponto também que ele pode trabalhar, mas foi uma entrevista muito consciente dele, e acho que outros jogadores precisam ter mais uma postura nas entrevistas, pelo menos, parecida com a dele, do que a que eles têm tomado em vários momentos. É um time que já sofre muitos gols de bola parada, né? Vai jogar contra o Vasco do Verratti, a gente já imagina por onde o Vasco vai tentar, né? Chegar ao nosso gol. Já seria natural para eles contra qualquer adversário, contra um time que mostra tanta fragilidade nesse aspecto, eu não tenho dúvidas que a gente vai sofrer bastante. E eu acho que a gente sofre mais sem ele, sim, Caramujo. Assim, por mais que não viva grande fase, eu concordo com vocês, e acho que a gente espera mais porque a gente sabe o nível que ele tem, né, pela idade que ele tem, é um jogador que, sim, era reserva lá no Flamengo, mas acho que tem muito mais a ver com os outros atletas que o Flamengo tem, que são zagueiros muito, muito, muito bons, né, e por isso ele acabou perdendo espaço. Mas é um jogador que disputaria a posição de titularidade aí em basicamente todas as equipes do país, então se espera mais dele, mas não tenho dúvidas de que vai fazer muita falta, sim, principalmente nesse contexto de bola aérea, e o que me deixa muito chateada é que ele recebe o cartão amarelo por reclamação, né? Eu acho que se é um lance assim de uma falta, algo que é necessário você fazer no jogo, faz parte. Agora, por reclamação, eu acho que ele poderia ter se preservado mais ali e teria sido muito importante para a gente tê-lo nessa partida contra o Vasco. Acho que pode ser pior sim, viu, Caramujo? O Jonathan Jesus, que eu cheguei a citar aqui em outras oportunidades no início da temporada, era o melhor zagueiro em desempenho. Fabrício Bruno, concordo com você, diante da alta expectativa, até pelo alto investimento, ainda não entregou perto daquilo que criamos nele, essa expectativa. Porém, até pela sequência de jogos, pegando ali os zagueiros, ele que jogou praticamente todos os jogos, e mesmo com essa sequência, ele não tem feito partidas ruins. Também concordo que ele tem se omitido em algumas oportunidades, porém, pensando nesse jogo aéreo do Vasco, onde o Cruzeiro tem sofrido bastante, ontem sofreu mais uma vez, e o Jonathan Jesus vai ser o titular e não tem desempenhado bem nas últimas partidas. Hoje, o nosso melhor zagueiro em desempenho, podemos dizer que é o Fabrício Bruno e o Vidalba, e uma vez o Fabrício Bruno não estando, o Vidalba, que não é um zagueiro tão alto assim, porém sabe se posicionar muito bem, eu tenho receio de sim, contra o Vasco lá em Uberlândia, o Cruzeiro sofrer, ainda mais que tem sofrido aí em bolas aéreas, mesmo sendo o Fabrício Bruno, que não tem ajudado tanto assim em relação às bolas aéreas defensivas do Cruzeiro.